Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe aqui. Espero que todos vocês estejam muito bem nessa quarta-feira, hoje, dia 24 de julho de 2024. O Banco do Brasil, novamente interessante para aportes, deve ser o maior banco entre os bancões a pagar dividendos. Proximidade dos dividendos é um atrativo, falaremos sobre isso. Transmissão Paulista, então, é o fim das quedas. Hoje nós tivemos um fato relevante da transição paulista falando sobre as vendas da Eletrobras, que eu também falaria um pouquinho sobre. Cebave 3, né? Aí seria um dos papéis para se posicionar em relação a esse ciclo de baixa das commodities no geral, minério de ferro, e no caso da Cebave, do alumínio, né? Essa queda no preço do alumínio. Então, vamos falar também sobre isso, tá? Falar de pregão hoje é falar de algumas sinalizações. É o caso de Banco do Brasil, certo recuo, 26,87. Já tinha negociado há vários pregões consecutivos acima dos R$ 27 e volta a negociar abaixo dos 27, nos 26,87, tá? Caixa de Seguridade, uma leve alta de 0,97%, 14,55 foi o preço de fechamento. Quem continuou caindo? Gerdau, Goal 4, a Holding, 10,47. Ontem já tinha caído mais de 5%. E para mim vai desenhando também uma certa oportunidade para aposte no papel. Semin 3 nos R$ 5. Vou me entranhando, para novos aportes. 1,41% de alta hoje. Mas o que eu acredito, em relação à queda de 5% apenas na data de ontem, demonstra que o papel aí ele está em um momento positivo, pensando para carregar ou pensando para ser sócio no longo prazo, aproveitar os dividendos. Provável anúncio agora no mês de setembro ou novembro, tá? Vale nos R$ 60 também vai desenhando para mim como uma boa oportunidade. Antes de continuar falando sobre ativos e falar um pouquinho sobre algumas ordens que eu criei novas, atualizando aí as ordens para vocês investidores, nós temos um suporte aqui para vocês que são membros ou não do canal, tá? Preço promocional para os membros, com plano mensal e anual por menos de R$ 1 dia. Uma das formas de você ter um acompanhamento e suporte mensal para pensando aí, em investidor que busca aumentar a sua renda passiva, busca chegar a um caixa ideal, um caixa que te ajude a dormir tranquilo à noite, e também um acompanhamento em relação ao caminho que você está percorrendo, se está percorrendo o caminho correto na busca de seus objetivos. Link na descrição do vídeo e também QR Code na tela. Inclusive, nós iremos ter aí uma comunidade no Banco Inter, para quem participar do suporte para investidores, tá? Então, lá nós teremos a busca para chegar em um determinado valor, pensando nos benefícios que isso pode proporcionar, inclusive cartão Black, etc., em relação a taxas melhores, e também, aproveitar também para o compartilhamento de troca de ordens, tá, em relação ao histórico de investidores, e também uma das formas, aí de você poder estar junto com quem pensa um pouco parecido com você, tá? Então está aí o link na descrição e o QR Code na tela para entrar em contato. Sobre as minhas ordens, o que eu trouxe aqui de novidade? Semin 3 nos R$ 4,90, abaixo dos R$ 5, é a aposta na certa, tá? Eu pedi esse descontinho aí, em relação ao papel que chegou a R$ 5,50 e agora nos R$ 4,90 para mim seria um preço interessante, bem aportável, que eu sentiria a vontade aí para novos aportes, tá? Por que essa remuneração é mais volátil que Vale 3? Nesse sentido, o que eu acredito? Eu vou mostrar volume logo adiante, mas hoje, por exemplo, hoje o volume de negociação líquido em reais de CS Mineração é 38 milhões, tá? Vale 3, o volume dela ultrapassa 100 milhões em média, 150 milhões em média. Então, você tem dois papéis distintos. Uma tem ADRs negociadas lá fora, tá? Ou seja,
você tem o mundo inteiro gringo comprando e negociando, vendendo. Claro, nada comparado com as Big Techs ou com as blue chips americanas, mas, né, olhando para o Brasil, é Petrobras e Vale os principais papéis, tá? Não dá para falar de outros dois em referência. Vai entrar Itaú, Banco do Brasil, Bradesco depois, outros ativos aí que vocês quiserem citar, mas são os dois, né, papéis de referência. Então, lá para fora, para o investidor gringo, logo faz sentido você ter maior oscilação em CSNeração, né? São menos agentes com maior poder de fogo. Olha, um tanto que isso é interessante, né? Enquanto que em Vale são mais agentes que, né, tem basicamente ali o poder de fogo parecido. Quando eu falo poder de fogo, eu estou falando de liquidez diária, né? A casa ali de milhões, né, nas mãos em dólar, tá? Milhões de dólar. E enquanto que aqui no Brasil os agentes que vão negociar CEMIN ou fazer a liquidez do papel são milhões em reais, tá? Então é uma certa diferença aí para a questão de acompanhamento. Isso mexe muito com a questão de fundamentos. Aí entra a diferença entre imagem e vídeo, né? Enquanto que a CEMIN 3 passa uma imagem de curto prazo de muita volatilidade, você vai olhar, se pegar gráfico da Vale, ela recuou nos últimos 5 anos da casa dos 80 para casa dos 60 reais e ficou laterizada desde então. Ou seja, sofre correções sim, tá? Não é porque o papel tem grande liquidez que não vai sofrer correções ou inúmeras quedas no médio e longo prazo, tá? Pelo contrário, isso pode fazer em uma recessão com que o papel até mesmo sofra mais, tá? Então, acho que essa explicação ela fica bem claro aí, pensando no sentido de olhar o papel, não o ativo em si, né? A questão do valor do ativo em si, olhar a questão de acompanhar preço, né? Como que o preço se traduz nos dias de pregões, tá? Sobre as outras ordens, própria Vale nos 60 reais também, seria a aposta na certa, então pedir um pouquinho mais de desconto em relação a hoje, a outra ordem nos 58, essa seria muito interessante. E há quem diga, né, que Vale pode entregar, eu vi alguns analistas falando, se eu não me engano, é o caso do Daniel Nigri, do Dica de hoje, que ele espera até R$ 5 por ação em dividendo da Vale, tá? Que eu acredito? É um pouco otimista, tá? Pode acontecer e eu espero como acionista que aconteça. Sobre Transmissão Paulista, nos 24 é a aposta na certa. BB Seguros, acho que é difícil entre essas duas ordens, vamos acompanhando. Falar de Transmissão Paulista, hoje o que nós tivemos? Nós tivemos, né, aí o comunicado oficial ao mercado em relação à alteração de participação relevante, que é basicamente a venda, né? A Eletrobras informou que, considerando a liquidação da oferta pública de distribuição secundária de 93 milhões de ações preferenciais, sua participação na companhia passou a ser de 112 milhões de ações preferenciais, equivalente aí a 28%, tá? Das ações. Eu esperava até um pouco mais, tá? Então, nós tivemos apetite do mercado para 93 milhões em relação à venda da Eletrobras, mas é importante mostrar um efeito, né? O efeito de volume também. Em Transmissão Paulista, não é um dado fundamentalista, é um dado, como eu já falei ali de Vale, é um dado de comportamento de preço, né? do papel. 298 milhões hoje de volume, e o papel não caiu tanto, 0,15. Era, na minha avaliação, para ter maiores oscilações. Vamos acompanhar como que você pode ter ainda aí certos recuos, né, ou resquícios dessas vendas da Eletrobras abaixo dos R$ 24,50. Posso também mudar as minhas ordens, pagar até um preço um pouquinho mais alto para aproveitar esse momento muito interessante que o mercado nos deu, né? Na verdade, a Eletrobras nos deu, para quem
gosta de transmissão paulista. Sobre a questão do dólar, né, que hoje foi aí discussão, se PT for ao limite, ou seja, se o governo atual for ao limite, vai dar saudade do dólar a 5,60, diz Stilberg, gestor do Fundo Verde. Então aqui a questão é que ele espera, né, que o dólar pode chegar até os R$ 7. E eu já falei, para quem segue o canal há mais tempo, que não dá para você ficar tentando adivinhar se vai para 8, o dólar vai para 8, o dólar vai para 6, o dólar vai para R$ 4. O que dá para fazer é tentar se proteger, assim como também a questão da inflação, né? Ou até mesmo, eu vi aqui alguns comentários falando sobre hiperinflação, uma das melhores formas é você tendo ativos que te protejam de tudo isso, tá? Empresas que vendem em dólar, empresas que conseguem uma margem de segurança em dólar, né? Empresa que consegue retorno em dólar. Então, é um fator que acho que é de proteção, tá? Então, eu acho que não adianta tentar adivinhar para quanto que vai, até se você não for ganhar com isso, do que também muda, né, na sua vida como investidor, a não ser aumento de ego, pensando aí no quesito, né, do que você pode ganhar, do quesito do que você acha que né? Olhando lá para fora, bolsas de Nova York têm queda firme após balanços fracos de Google e Tesla, Nasdaq afunda. Então, lá fora, né, já é perceptível a queda de Dow Jones nos últimos pregões e também S&P 500, 2,15 hoje. Um presságio aí que nós tivemos agora foi a venda do Buffett, que é um dos magos do investimento em valor, sim, né, aí das referências, até ele faz vendas, né, aí inteligente e busca fortalecer o seu caixa, mas ele é o Buffett, né? Quem somos nós pensando aí no que ele irá fazer, tá? Mas o mercado está acostumado com, né, essas correções, uma hora ou outra deve acontecer. O otimismo não é eterno, tá? Sobre Banco do Brasil, 26,87, o radar liga novamente, tá? Um papel que eu gostaria de ter maior posição nele, Bebas 3. Eu sei que pode não dobrar da noite para o dia de preço, isso é sabido, né? Eu não vou ter o maior ganho com o Banco do Brasil da noite para o dia com a valorização. Uma coisa que o mercado às vezes faz com alguns investidores é deixar mal acostumado. É o que aconteceu lá em 23, tá? 22 para 23. O papel praticamente dobrou de preço e todo mundo fica esperando uma alta repetitiva daquela, tá? Seria interessante? Seria interessante. Mas, para quem compra todo mês, você tem que pensar pelo contrário. Você tem que pensar com a cabeça do investidor que estava comprando entre 2019 e 2021, 22, no qual o Banco do Brasil ficou laterizado, entregando resultado, entregando lucro, crescendo, aumentando a sua carteira de crédito, aumentando a sua carteira agro, que é o que trouxe essa solidez de hoje, tá? Então, deu muito tempo ali para a turma que iniciou posição nesse período, né, e não vendeu na pandemia, com dividendos até menores, poder ter também uma base muito boa acionária hoje, né? Então, poderíamos falar num cenário parecido, não é o mesmo cenário, mas um cenário parecido. O banco entregando lucro, o mercado não acreditando muito e nos dando esse espaço, esse loop de tempo, né, entre o que é realidade e o que o mercado vê. E quando a alta chegar, você ter uma quantidade interessante de ações, tá? Então, acho que isso é um fator que pesa muito, tá? Então, pensando em dividendos, nós teremos anúncio agora no mês agora de agosto, é o dia 7 de agosto, anúncio de proventos, e a data base, né, para pagamentos complementares, dia 21, com o pagamento desse provento no dia 30 de agosto, referente ao segundo trimestre. E o antecipado é dia 23 de agosto, com data base em setembro, dia 11 de setembro, o penúltimo dividendo do ano de 2024, pensando no antecipado, né? E novembro
Sobre CBAV, né, Companhia Brasileira de Alumínio, tem como seu controlador a família Votorantim. É um dos ativos que, se você pegar cerca aí de 5 pregões, caiu 30%, tá? Chama a atenção muito do mercado pela questão do preço de R$ 5, né, R$ 4. Então ali você consegue montar uma boa posição com essa oscilação de curto prazo e esse preço considerado baixo em relação às últimas ações. Olhando o histórico aqui, nós temos claramente no início do ano, janeiro, um aumento de capital, né, na ordem aí de R$ 3 por ação, emissão na casa de R$ 3 por ação, captando cerca de 206 milhões de reais. É um papel, né, que não teve lucro, o ativo, aliás, não teve lucro recente, né? 23 foi de prejuízo, claramente, por um momento da queda do alumínio. Agora em junho, nós tivemos também a venda de uma subsidiária, tá? Em Niquelândia, Goiás, a unidade Niquelândia foi vendida para uma empresa americana. Então, nesse sentido, o que nós temos como percepção? Estão tentando, né, captar caixa de todas as formas. Inclusive, se você pegar o endividamento, hoje ele é negativo em relação ao caixa, tá? Em relação ao caixa. Mas, como a liquidez de 2 vezes, é interessante, porém, o papel, né, não entrega dividendos, não entrega lucro. Isso me faz pedir uma margem de segurança maior e também uma mudança aí, né, com a entrega de lucros e assim uma possível analisada melhor sobre o caso, um acompanho melhor sobre o caso. Por último, Copasa, né, 5% nos últimos 5 dias, o que estaria acontecendo? Poderíamos ter algum anúncio de proventos, algum dividendo extraordinário? Não sei, tá? Sinceramente, não cubro o papel de perto, não está na minha carteira. É um reloginho de dividendos, tá? Se você pegar de cerca aí em média de 3 em 3 meses tem anúncio de proventos no mínimo, e o próximo anúncio deve ser em setembro, tá? Caso ocorra alguma atualização, trago para vocês investidores aqui no canal. Por mais esse vídeo aqui não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos, inscreva-se, compartilhe, curta, se torne membro do canal se você ainda não é membro do canal, preço promocional. Desejo a todos bons aportes, até o próximo e valeu demais!